Eu já aproveito para dizer que eu disse aqui o código do Slido 58, mas na verdade é 56303. Se você botou 58 e não levou para lugar nenhum, volte ali e bote 56303. Desculpe um pouco aqui, porque é um conjunto de informações que vão passando pela cabeça desse MC, que 8 e 6 a gente às vezes troca. Bom, para nos inspirar e nos movimentar em direção ao tema do painel, a gente quer compartilhar agora aqui uma mensagem que foi enviada por um dos nossos participantes da rede, que vai contar bastante para a gente o que está aí para nos preparar sobre este tema, ok? Então, vídeo na tela, vamos lá. Aqui é Mário Adolfi, tudo bem? Sou do Talentos da Saúde e estou aqui trabalhando aqui em Barretos e também em outras regiões contra o Covid. A gente está atuando principalmente no teletriagem, fazendo aqui toda a cidade de Barretos e região para identificação na casa das pessoas, de como está o risco deles. A gente passa um carro de som e depois envia um SMS para ver como ele está frente ao Covid sintomático e também frente a outros acompanhamentos dele. E fiquem fazendo a parte de vocês, cada um, e a gente pode ter certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa, com todo mundo ainda cada vez mais alerta e aberto às inovações, mas mais união, mais força, e todo mundo vai sair dessa melhor do que entrou. Bom, agora a gente está pronto para começar este painel e antes eu reforço, se você for precisar de tradução simultânea para este painel, o convite é para que você neste momento saia aqui da nossa plenária e volta ali onde tem a escolha para você entrar com a tradução, com o áudio traduzido, ok? Se você já fez essa escolha, maravilha, se não, aproveita rapidinho, volta ali e faz essa opção para garantir que você possa aproveitar o máximo possível todas as conversas que a gente vai ter aqui. Neste painel, teremos 3 convidados. Cada um deles vai trazer possibilidades, vão trazer contribuições e, em seguida, teremos mais aí um tempinho bem dedicado para a gente conseguir fazer um diálogo com o apoio da nossa moderadora. Vai ser o momento em que a gente vai trazer as perguntas de vocês. Lembrem-se de enviar essas perguntas pelo Slido, utilizando o nosso código 56303. Então, vamos conhecer agora os nossos convidados e convidadas. O primeiro deles é o diretor do grupo da vacina de Oxford. Seja bem-vindo, Andrew Pollard. Nossa próxima convidada é a coordenadora dos testes nacionais do grupo da vacina de Oxford. Bem-vinda ao Redes que Transforma 2020, Sue Ann. Nosso próximo convidado já marcou sua presença aqui no encontro e agora ele volta entre os nossos painelistas. Ele é o diretor executivo da Fundação Lehman, Denis Misny. Bem-vindo você também, Denis. E para assumir a moderação deste painel e a condução do encontro neste momento, eu convido para assumir o nosso momento aqui do encontro, Lara Alcadipani, a diretora de comunicação da Fundação Lehman. Bem-vinda, Lara. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos convidados que estão aqui. E eu passo agora a palavra para você conduzir este momento. Bem-vinda, Lara, bom dia e boas trocas para todos nós. Bom dia, Bira, obrigada. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Esse era aquele momento que, historicamente, eu estaria bem nervosa no palco, com uma plateia gigante na minha frente. Hoje eu não posso ver todos vocês, mas tenho a animação do Bira aqui para me ajudar a fazer esse momento ser um pouquinho mais quente, um pouquinho mais próximo para todos nós. Eu queria começar agradecendo muito a presença do Dr. Andrew e da doutora Sue e por todo o tempo que têm dedicado e por pararem nesse momento tão importante aí dos estudos para falar com a gente, para trocar um pouquinho sobre o tema. Agradeço também ao Denis Misny, nosso diretor, que vai aqui também contar um pouquinho sobre a experiência e participação da Fundação nesse tema, num ano tão desafiador. Eu queria agradecer muito os amigos e amigas que eu sei que estão aí do outro lado e que eu não estou vendo nesse momento, mas que estão me vendo.
por estarem com a gente mais um ano, mesmo num contexto tão estranho, bem pouco usual, né? A gente estaria todo mundo junto agora, mas estamos juntos mesmo cada um da sua casa. Então, muito obrigada também pelo tempo e pela disposição por fazerem esse encontro acontecer em condições adversas. Bom, queria começar perguntando já para o Dr. Andrew um pouquinho sobre como é que foi sobre a prontidão, né? Acho que a pandemia pegou todo mundo super de surpresa. A gente não estava preparado para esse momento, ninguém esperava, todo mundo precisou adaptar a sua própria vida aí para essa nova realidade. Mas em abril a gente já tinha a Universidade de Oxford começando os testes para essa vacina, o que é um tempo bem surpreendente. Então, queria saber um pouquinho, né, que o senhor nos contasse um pouquinho sobre o histórico disso, quais eram os investimentos que já vinham sendo feitos em estudos e pesquisas na universidade, que permitiram que a gente chegasse aqui respondendo a esse momento de maneira muito mais ágil, embora todos nós já gostaríamos de ter essa resposta e essa vacina acontecendo. Dentro do possível, acho que foi um tempo bastante surpreendente. Muito obrigado pela apresentação. Olha, os esforços aqui começaram 30 anos atrás em Oxford, quando nós começamos um programa sobre desenvolvimento de vacinas. E nas últimas 2 décadas em que eu estou aqui, trabalhando com colegas e testando vacinas e também desenvolvendo novas vacinas para várias outras doenças. Uma das minhas colegas aqui já estava trabalhando em vacinas do coronavírus há alguns anos. Portanto, quando chegou a pandemia, quando surgiu o primeiro surto na China, nós já conseguimos, em janeiro desse ano, a começar a produzir a vacina. Porque era fácil só mudar as vacinas com as quais nós estávamos trabalhando, que era um outro coronavírus, para essa vacina. E em fevereiro nós começamos o trabalho no delineamento dos estudos e para começar o trabalho com o plano de começar assim que a gente tivesse os dados de segurança com estudos animais e a parte de produção pronta. E nós começamos os primeiros estudos com seres humanos no dia 23 de abril. A Oxford tem um grande histórico no desenvolvimento de vacinas, sobretudo para coronavírus, antes de chegar aqui. Não demorou muito para nós começarmos os primeiros estudos com seres humanos. Isso durante o período de lockdown no Reino Unido, onde ninguém estava viajando, o que dificultou muito conseguir os suprimentos e para começar. Agora, rapidamente, nós percebemos que nós precisávamos de uma colaboração internacional para avançar nessa vacina. Nós não poderíamos ter passado de onde nós estávamos, de um programa pequeno aqui no Reino Unido, sem a ajuda dos nossos colaboradores incríveis no Brasil, na África do Sul, onde existem 2 outros estudos, e sem o financiamento fornecido pela Fundação Lehman, que nos permitiu agir tão rápido no Brasil. Obrigada, doutora Andrew. Queria também perguntar para a doutora Suen, que tem sido aí uma grande parceira e liderado essa pesquisa e esse estudo no Brasil. Queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, uma mulher cientista brasileira, à frente de um centro de pesquisa internacional super reconhecido, tendo a oportunidade agora também de contribuir diretamente para algo tão importante no nosso país. Como é que tem sido esse processo para você e como é que foi trazer o estudo para o Brasil? Bom dia, Lara. Bom dia, Denis. A gente tem um problema de tela porque eu não vejo vocês. Eu estou me vendo aqui. Mas, tá ótimo. De qualquer forma... Tá, vocês estão me vendo, né? Super. Mas, enfim, eu acho que eu tenho uma formação que tem 2 vertentes, né? A formação acadêmica, sendo professora, com o chapéu de professora, educadora, e a de pesquisadora. Na verdade, eu comecei ainda na faculdade fazendo pesquisa pré-clínica. E daí eu saí do Brasil, mas, enfim, no Brasil eu fui pesquisadora do
do CNPq há muitos anos. Então, eu acho que o Brasil investe sim em pesquisa, eu acho que dependendo do governo, mais ou menos, mas sempre investiu e foi aí que houve o meu interesse, o trampolim para entrar na pesquisa clínica, porque eu comecei na pesquisa pré-clínica. Sim, eu trabalho com pesquisa há muitos anos. Eu comecei a fazer pesquisa de larga escala na indústria. Eu acho que na indústria a gente aprende muita coisa, porque a pesquisa acadêmica ela tende a ser mais demorada, né? A gente, quando começa, a gente fala muito isso no Gates Foundation, eu trabalho com eles, a gente tem que ter um desfecho no final. E dentro da pesquisa acadêmica, a gente vai, como já diria Ramon e Cajal, não há temas esgotados, mas pesquisadores esgotados no tema. Então, a gente vai pesquisando sem ter aquele objetivo final, que é, no caso da vacina, a agulha no braço da população, né, do indivíduo. E eu acho que isso deu uma celeridade e uma complexidade dentro do desenvolvimento que eu comecei dentro e depois, posteriormente, fora do Brasil, com a pesquisa clínica de larga escala. Quando o professor Andrew me procurou, e eu fiquei, acho que foi um dos maiores presentes que eu ganhei, de poder contribuir para esse caos em saúde pública, eu tinha certeza que a gente podia fazer, não só pela curva epidemiológica, porque isso é importante, era importante para ele, para provar a eficácia, mas por causa da qualidade do profissional brasileiro, né? Dentre outros aspectos, havia o aspecto regulatório, em que eu vi uma celeridade muito grande, né, nesse sentido agora com o Covid, em que houve uma sinergia da Anvisa com a Conep e um grupo especializado para isso. Então, eu acho que deu tudo certo e a gente conseguiu realmente recrutar em um tempo muito bom e contribuir para esse desenvolvimento global. Legal. Denise, a Fundação Lehman foi a primeira financiadora aí dos estudos no Brasil. Como é que isso aconteceu e por que investir nisso, nesse ano, nesse tema? Conta um pouquinho para a gente sobre como é que tudo isso aconteceu, por favor. A gente está tendo um probleminha aí para ouvir o Denis. Oi, agora bom dia a todas e a todos. Primeiro, queria dizer que é uma honra enorme poder fazer parte de uma mesa como essa, porque não é todo dia que a gente está do lado de pessoas que são realmente heróis no combate à pandemia. Acho que não é nenhum exagero, né? Acho que é interessante ouvir o professor Andrew falar um pouco. A gente tem essa ideia de como foi rápido, né? A vacina mais rápida da história em desenvolvimento, e é um desses casos de sucesso da noite para o dia que levou 30 anos, né? E que requer uma dedicação enorme, que esse ano ficou totalmente no holofote, mas que normalmente está acontecendo, enfim, nas salas da universidade, nos laboratórios, longe do olho das pessoas e talvez longe do reconhecimento, que certamente é muito, muito merecido. Então, para mim, para a Fundação Lehman, foi um dia muito emocionante quando recebi um e-mail da Suen, do professor Andrew, pedindo ajuda para trazer os testes da vacina de Oxford para o Brasil, né? Essa não é a nossa área, a Fundação Lehman não trabalha diretamente com saúde pública, mas a gente sempre acreditou de maneira muito convicta que o Brasil tinha que estar ligado aos principais centros de excelência do mundo e que a gente tinha que estar ajudando as nossas melhores pessoas para resolver nossos maiores problemas. E não tem problema maior do que o problema da pandemia do coronavírus nesse ano e talvez nas últimas décadas, né? Então, ainda que tenha sido uma participação muito pequena, só de ajudar a rapidamente destravar os testes aqui, poder estar aqui, né, alguns meses depois, sabendo que essa vacina teve a sua eficácia comprovada, que daqui a pouco ela vai poder chegar nas mãos de milhões de pessoas no mundo, e especialmente no Brasil, é uma alegria muito grande. Então, eu acho que no fundo isso é o que a gente sonha todo dia em poder fazer, ajudar a resolver um grande problema, e a gente pode dar uma pequena contribuição, mas para um trabalho realmente gigantesco, esse trabalho liderado pela Universidade de Oxford. Aqui no Brasil, a qualidade das nossas instituições, das parcerias que foram possíveis, isso para a gente é muito, muito emocionante, muito legal poder participar desse esforço.
Legal. Denis, você tocou num ponto super importante, que talvez agora eu queira passar uma rodada para os três comentarem, sobre o tempo que leva, né, o investimento que demanda a gente fazer em pessoas, produzindo conhecimento, produzindo pesquisa, trabalhando para resolver grandes desafios coletivos, e eu acho que isso envolve desde muita gente, também um compromisso de longo prazo, seja com o país, seja com a população. Queria que vocês comentassem um pouquinho da perspectiva do investimento em ciência, pesquisa, conhecimento de ponta, lideranças em nível acadêmico, como é que vocês veem tudo isso, qual é o cenário que a gente está e o que esse momento também proporciona de alguma maneira oportunidades, por mais desafiador que ele seja, da gente olhar para tudo isso de uma forma diferente e poder pavimentar aí um futuro um pouco mais promissor para todo mundo nessa interlocução entre academia e sociedade. Dr. Andrew, por favor, vamos começar por aí. Yes, thank you. Muito obrigado. Eu concordo totalmente que os investimentos são fundamentais para a nossa capacidade de reagir a uma pandemia como essa. No mínimo, isso está mostrando para o público e para os políticos como é fundamental ter uma forte base científica nas instituições no mundo inteiro que nos permita responder a emergências como essa. Claro que essa é só uma, tem várias outras emergências no mundo, outras doenças infecto-contagiosas, e todas dependem de uma forte ciência. E fica muito claro, com todo o foco dado nos estudos clínicos, que nós precisamos de capacidade e os esforços incríveis pelos sites, são 6 no Brasil, 6 na África do Sul e 12 no Reino Unido. Os pesquisadores, junto com as suas equipes, tiveram um papel fundamental na avaliação da vacina. Foi um trabalho muito importante desenvolver essa capacidade para que as pessoas pudessem responder durante a pandemia. Eu acho que a gente realmente enfatizou os investimentos necessários em pessoas e na infraestrutura científica fundamental para agir rapidamente. A última coisa que eu queria dizer é que nós temos essa contribuição enorme do público que quis participar nos estudos clínicos. E em momentos de tanta incerteza, é algo super importante que eles confiem em nós, nas nossas equipes, para participar dos estudos. No início, não sabíamos se a vacina seria segura, se funcionaria, mas as pessoas quiseram participar para ajudar a entender isso. Ou seja, eles fizeram uma grande contribuição para a nossa capacidade de se adiantar nessa pandemia e de fazer parte do final dessa pandemia em 2021. Obrigada, Dr. Andrew. Suan, como é que você vê tudo isso? Assim, quanto tempo leva para a gente produzir, investir, capacitar bons pesquisadores para produzir boas respostas e qual a importância desse trabalho aí no longo prazo para o país? Um pouquinho também, talvez, de legado que isso deixa, essa experiência e a visão que isso pode mudar, especialmente no Brasil, para como a gente olha para a interlocução entre academia, sociedade, iniciativa privada, organizações do terceiro setor, enfim. Acho que contribuindo, adicionando ao que o professor Andrew falou, a gente vem trabalhando em capacitação de pessoal, então eu trabalho em Siena, onde a gente já há mais de 10 anos faz essa capacity building, né, e dentro da área de desenvolvimento clínico, e isso se tornou muito evidente agora. Então, não só em recursos humanos, mas também a nível de centro, de capacitar centro. Então, como a gente já havia comentado antes, Lara, a Fundação Bill e Melinda Gates, eles estão fazendo uma força-tarefa para preparar centros na América Latina e, aliás, no mundo inteiro. Então, eu sou chefe dessa tarefa na América Latina. A gente está preparando 22 centros em cerca de 7 países. Porque se as vacinas chegam em fase 3 e não tem um centro com qualidade, com a celeridade para desenvolver esse produto, a vacina não chega à parte regulatória e não chega à população.
Então, eu acho que isso se tornou muito evidente agora. E centros de excelência. Então, se a gente pensar a nível de Brasil, em relação de legado, dentro dos 4 estudos que a gente tem no Brasil, hoje a gente tem mais de 80 centros, e a maior parte desses centros, eles foram criados e capacitados agora, né? Dentro desses 4 estudos. E quiçá na América Latina a gente tem um número bem exponencial nesse sentido. Em relação ao legado para o Brasil, não só mostrar que a gente tem qualidade para isso, celeridade, a gente conseguiu ser reativo a uma situação de emergência, mas também a nível regulatório, eu acho que a nível regulatório a gente mostrou o que poderia ter sido feito até antes, né? A Anvisa é uma agência reguladora de nível internacional, mas não tinha essa celeridade. E hoje eles mostraram que eles estão ali junto com o desenvolvimento no ritmo do Covid. Além disso, a parte de desenvolvimento tecnológico. O Brasil, basicamente, tem 3 tech transfers, né? Tem da Sinovac, tem de Oxford e possivelmente da Sputnik. Então, isso não aconteceria no dia a dia, né? O desenvolvimento tecnológico, uma transferência tecnológica não é uma coisa que seja assediada no dia a dia. Isso não acontece no dia a dia. E, de repente, em alguns meses, a gente está com 3 desenvolvimentos tecnológicos aí. Então, eu acho isso muito importante a nível de legado. Trouxe o Brasil novamente para o cenário de desenvolvimento mundial em relação a produtos, vacinas e fármacos, que a gente tinha saído nos últimos anos. Eu já saí do Brasil há algum tempo e eu não vi esse investimento no Brasil justo pela demora da aprovação regulatória, não pela qualidade do profissional, mas, por exemplo, eu trouxe alguns estados que não tinham centros de excelência para vacina de volta a esse panorama. E eu acho isso muito importante em relação no tocante a legado. Legal. Denis, a Fundação Lehman também vem há anos, aí já 18 anos, né, de existência, e durante todo esse tempo investindo em pesquisa, centros de excelência, produção de conhecimento e desenvolvimento de pesquisadores e lideranças na área científica, olhando especificamente para o Brasil. Queria que você comentasse também um pouquinho isso e como é que a Fundação está vendo aí os próximos anos e o efeito da pandemia nas próximas gerações de pesquisadores e nos centros. O microfone, por favor. Denis. Sempre foi uma crença grande da Fundação Lehman, do Jorge Paulo, né, de investir nos principais centros de excelência do mundo. A gente vem fazendo isso há quase 15 anos e a gente foi possível ao longo desse período estabelecer também centros de referência, centros Lehman, né, na Universidade de Stanford, de Harvard, de Columbia, de Illinois, no MIT. A gente está lançando agora, em breve, na Universidade de Oxford, né, o programa Lehman, com focos específicos, mas sempre com essa visão de um duplo mandato. Formar gente, então ter mais brasileiros que podem ter acesso a uma formação de alta qualidade. A gente foca na pós-graduação, então mestrados e doutorados, né, e com esse objetivo de formar uma massa crítica de gente, muitos que fazem parte aqui da nossa rede de líderes e estão aqui com a gente, né? Então a ideia é que você possa acelerar esse desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da produção de conhecimento de linha no Brasil a partir da formação de talentos e de outro do financiamento de pesquisas. E essas pesquisas, a gente tem, por exemplo, o Lehman Harvard Research Fund, são pesquisas que sempre tem que ser em colaboração entre professores da Universidade de Harvard e de instituições acadêmicas no Brasil, na ideia de transferência de tecnologia, de troca, né? Porque a gente não acredita que basta o Brasil ter acesso a bons centros de excelência fora daqui. A gente precisa fortalecer os centros de excelência que já tem aqui e popular cada vez mais, como a Suene falou. Acho que nesse ano de pandemia, quase um ano de pandemia, a gente conseguiu acelerar como país, né, esses centros de teste, seja os apoiados aqui, apoiados pelos parceiros no Rio de Janeiro, em outros estados. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que isso tem que ser um compromisso de larguíssimo prazo, uma visão de país mesmo, né? O Brasil teve, num determinado momento, o programa Ciência Sem Fronteiras. Foi super polêmico, né? Teve vários problemas de execução, escolhas erradas e tudo, mas o princípio era muito bom, que era uma visão de que para o Brasil poder dar um salto de desenvolvimento, a gente precisaria fazer um investimento desproporcional em formar pessoas
e de primeira linha, em contato com o mundo, né, com cabeça aberta, internacional, e trazer isso para o Brasil. Tinha um componente do programa que era trazer gente também para as instituições aqui no Brasil. Então, eu acho que é louvável o trabalho das fundações nessa direção. A gente vê agora o Instituto Serrapilheira investindo na formação de cientistas no Brasil, de primeira linha. A gente vê outras organizações, acho que isso é louvável, mas a gente precisa de muito mais, né? O Brasil tem toda a condição de ser um celeiro de talentos, né, de fazer pesquisas de primeira qualidade e de ajudar países mais parecidos com o nosso, né, desafios de países mais parecidos com o nosso, países em desenvolvimento, países grandes, muito desiguais. Então, acho que a gente está vendo uma amostra assim, do que foi isso no caso da pesquisa dessa vacina e das demais que estão sendo feitas no Brasil, mas acho que isso pode se acelerar muito nos próximos anos e vai fazer uma diferença enorme para o Brasil e para países parecidos com o Brasil. Muito bom. Eu estou acompanhando aqui, a gente tem essa ferramenta, né, onde a audiência pode nos mandar perguntas, e está bem sintomático. Muita gente ansiosa aqui pela vacina, mais do que com perguntas específicas, mas também tem boas perguntas. A primeira delas, ansiosa e no melhor dos sentidos, muita gente desejando boa sorte aqui também, e esperando por esse momento. Sobre os próximos passos, é uma pergunta que chegou aqui. Assim, o que a gente ainda pode esperar em termos do estudo? Que fase é essa que a gente está? O que depende ainda de aprovação? E se vocês puderem comentar também o que vem depois. Então, o tempo de produção dos insumos, quando é que as pessoas podem, se é que dá para dar uma resposta nesse sentido, esperar aí a população começando a ser vacinada? Fiquem à vontade, Dr. Andrew, Sue-Ann, Denis, para comentar aí. So perhaps I'll start. Olha, acho que eu vou começar. A primeira coisa a dizer é que os estudos têm que continuar durante o tempo possível. A gente está acumulando dados muito importantes e somos gratos aos participantes que têm trabalhado conosco para gerar esses dados. Só que, na verdade, a análise intermediária que foi apresentada ao público na semana passada, e nós esperamos que seja publicado em publicações científicas em breve, elas atendem os requisitos para as agências regulatórias reverem esses dados, para considerar se e não elas podem ser aprovadas pelos vários países. E esse processo é em andamento. Tem dados fornecidos às agências regulatórias no Brasil, no Reino Unido, na Europa e em vários outros países, como nós temos feito nos últimos meses. Agora que nós temos os dados iniciais, as agências regulatórias vão considerar mais dados para tomar uma decisão nos próximos meses, se a vacina pode ser licenciada ou não. E se for licenciada, o passo seguinte seria a produção da vacina. E tem muita coisa acontecendo nos vários cantos do mundo. E essa é uma coisa pela qual a AstraZeneca é responsável. Isso não está sob a minha alçada. Mas da nossa parte, nós estamos chegando muito perto de um ponto em que as agências regulatórias vão dar uma resposta sobre a aprovação. Aí é a questão de produção e depois decisões sobre políticas de imunização nos vários países. Denis, Sue-Ann, alguma coisa a acrescentar aí nessa perspectiva? Sim, eu acho que adicionando ao que o professor Andrew falou, o próximo passo são as pesquisas pediátricas, né? Porque é uma parte da população importante, é o que todo mundo está se perguntando, o que a gente faz com as crianças, a gente abre escola, fecha escola, enfim, em relação à saúde pública e às medidas de distanciamento e etc. E eu acho que no nosso país, como em outros, é uma grande pergunta. Então, acho que dentro desses subgrupos é um grande passo que está por vir, né? Em relação a um outro aspecto seria a parte logística dentro do Ministério da Saúde, ou seja, dos diferentes países que, por ventura, irão registrar esse produto. Então, é um produto que é de mais fácil acesso aos sistemas de saúde, comparando com outro de 2 a 8 graus. E se os governos começam a discutir que vacinas vão ser implementadas,
Então, toda essa parte de chain, logística, é muito importante. Então, eu acho que está na hora dos países que estão recebendo esses dossiês, e eu tive algumas reuniões com o Ministério, e a gente começou a discutir sobre isso também. É o acesso e a capilaridade dos sistemas de saúde para que a população receba essa vacina. Tá ótimo. Bom, a gente tem várias perguntas chegando aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma curiosidade aqui sobre um pouco mais técnica, que talvez o Dr. Andrew e a doutora Suen possam nos responder, sobre qual é a diferença do estudo de Oxford para as demais vacinas que estão aí em fase já de testes e aprovações. O que tem de diferente nesse processo? Eu acho que é a pergunta errada. O que nós precisamos para o mundo são várias vacinas. E não é uma questão de... Para se adiantar essa pandemia, a gente tem que abraçar todas as vacinas que comprovadamente funcionam e que sejam licenciadas, para que o mundo inteiro seja imunizado o mais rápido possível, sobretudo aqueles que são mais idosos e com problemas de saúde. Para atingir isso, nós precisaremos trabalhar com todos os desenvolvedores de vacinas, tantos nos nossos países, mas nenhum de nós está seguro até que todos estejam seguros, porque como é que funciona o mundo? As pessoas que não estiverem protegidas vão viajar e disseminar o vírus se não estiverem imunizadas. Portanto, tem que ser um esforço global para ter certeza que as vacinas disponíveis sejam implementadas. E nós só poderemos ter resultado quando todo mundo for imunizado. Acho que a doutora Suen tocou num ponto importante também, que é sobre o início dos estudos com crianças, né? Tem muita gente aqui perguntando, e aí acho que são diferentes perspectivas que cada um de vocês pode abordar sobre o tema, mas sobre volta às aulas. O que a gente pode esperar que a vacina contribui nesse sentido? Quando é que a gente vai ter, se a vacina é segura, se será segura para crianças, se isso é uma etapa importante dos estudos, e qual é a opinião de vocês sobre esse tema. Então, aí cada um da sua perspectiva, se puder comentar um pouquinho sobre vacinação para as crianças e volta às aulas, o contexto disso tudo na educação. Travamos? Estou sozinha aqui ou estão me ouvindo? Me ouvem? Denis, agora sim, isso, obrigada. Tá. Não, acho que começando da parte sobre o fechamento de escolas, né? O Brasil é o país do mundo que está com o maior tempo de escolas fechadas. A gente tem visto, especialmente na Europa, e reabriu assim que a onda arrefeceu, né? Em alguns países no começo de maio, em outros no começo de junho. E foi interessante porque a Europa, nessa segunda onda, está tendo uma outra atitude, que apesar da onda ser muito maior do que a primeira, eles decidiram fechar o resto e manter as escolas abertas, né? Aconteceu na Alemanha, na França, na Espanha, enfim, na Itália, em vários dos países mais afetados, né? Por quê? Porque eles estão vendo baixos índices de transmissão na escola, né? Seja pela maneira como a doença se comporta com crianças, seja porque os protocolos de segurança estão sendo seguidos. As crianças usam máscara, têm condições de higiene e tal. Então, eu acho que esse é um debate que é muito importante que a gente discuta. Sim, como que a gente pode garantir acesso à vacina, especialmente para os nossos professores e professoras, como é que pode ser priorizado no Brasil, mas também entender que a gente não precisa, o mundo não esperou a vacina para as aulas e isso não colocou em risco professores, gestores escolares, crianças e suas famílias. Claro, ninguém começou com escola obrigatória,
tem que respeitar os protocolos, tem que ter uma boa comunicação para criar confiança, né? Mas é muito importante que o Brasil discuta com mais seriedade. A gente vê várias escolas reabrindo, né? Mas é importante a gente entender o que aconteceu no mundo e entender que isso também pode vir para o Brasil. Então, vou deixar claro o professor Andrew, a professora Suen falarem sobre a parte técnica, mas do ponto de vista do que a gente vê de política pública em relação à educação, o custo do fechamento das escolas para a sociedade, para as crianças, para a saúde mental, para o risco de evasão, é muito, muito alto, né? E a gente precisa ter uma resposta mais efetiva nessa área no Brasil. Doutora Suene e doutor Andrews, se tiverem comentários aí sobre a segurança da vacina para crianças, a necessidade de vacinação e também o que esperar nesse sentido, acho que temos pais e mães aqui na audiência interessados nesse tema, acho que também gestores escolares, enfim. A primeira coisa que eu posso dizer é que nenhuma das vacinas foi testada em crianças ainda. Bom, nós teremos que testar essas vacinas com crianças e depois ver os dados antes de começar um programa de imunização para as crianças. Para a nossa vacina, esses estudos devem começar daqui a um mês. Aí nós teremos os primeiros dados da resposta imunológica e da segurança para crianças. O que é importante agora é que as crianças são relativamente protegidas, não são muito afetadas pelo vírus. Então, a prioridade seriam aqueles que têm alto risco de morte ou de desenvolver doenças, que são os idosos e aqueles doentes. Então, estamos um pouco mais atrasados na pesquisa com crianças, mas é uma coisa que está presente no nosso programa, mas não é prioridade por causa do risco específico das crianças. Doutora Suena, algum comentário aí a acrescentar nessa perspectiva? Depois do professor Andrew, fica difícil da gente acrescentar alguma coisa. Mas, sim, em relação, eu diria que, vendo de uma forma mais global, eu acho que o mundo, com a criação do CEP, que a gente não comentou muito ainda, essa instituição, que é essa coalizão para preparação para possíveis epidemias, e ainda trazer uma vacina para poder, baseada no blueprint da OMS, o mundo estava mais ou menos que preparado nesse nível, né, de trazer uma vacina, tanto que em poucos meses a vacina de Oxford, entre outras, já estava em fase clínica. Então, eu acho que o CEP ele trouxe essa consciência e esse investimento, ele centralizou o investimento na área de epidemiologia, regulatória, diferentes avanços tecnológicos em diferentes plataformas, como a de vetor viral, entre outras adjuvantes. Acho que o ficou, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando, é a parte de comportamento populacional, né? Então, assim, se a gente não investir nisso, nós, agentes de saúde, para um futuro como legado, se a gente não investir em capacitar a população e entender os diferentes riscos, né, e dar ferramentas para que eles entendam e saibam, então, diante daquele risco identificado, como se comportar, a gente vai cair na mesma esparrela de sempre. Então, os governos eles podem ter políticas diferentes, algumas sooner than later, mas se a população não entender isso, não importa o que o governo ou o presidente diga, né, eles vão continuar saindo e com o contato e transmitindo o vírus, com vacina ou sem vacina. Então, e mesmo com a vacina, já foi provado, isso não vai acontecer de uma hora para outra, não vai ter vacina para o mundo inteiro ao mesmo tempo e para toda a população, principalmente pediátrica. Então, o comportamento populacional frente a essa epidemia é uma coisa muito importante, né? E eu acho que isso é o que um dever de casa para a gente, nós, agentes profissionais de saúde e instituições supranacionais. Esse é um tema bastante importante. Tem algumas pessoas aqui perguntando como é que vocês acham que poderia ser, enfim, melhor feito, ou se há uma perspectiva aí de uma comunicação que traduza melhor
a linguagem técnico-científica para uma linguagem do cidadão comum em termos de conscientização sobre o momento, mas também com a vacina, como é que a gente vai lidar aí com quem não confia no sistema, na vacina, na imunologia e precisa ser vacinado, porque, né, convivemos em sociedade, convivemos em coletivo e as nossas ações importam aí para todo mundo. Então, como é que a gente traduz melhor essa linguagem para toda a população e faz um trabalho de conscientização sobre o momento, mas também sobre a segurança, a eficácia e os efeitos da vacina, de forma a trazer toda a população para esse momento. Dr. Andrew. I think there's a whole series of different. Bom, eu acho que tem vários requisitos que são necessários aqui, né? Nós precisamos de uma comunicação científica, mas nós também temos que ter liderança de outras partes da sociedade sobre a comunicação sobre a vacina, demonstrando confiança, envolvendo o governo, figuras públicas. E para a nossa população aqui no Reino Unido e no Brasil, é importante que os adultos tenham confiança na vacina, porque isso vai dar uma confiança maior para a população como um todo. Nós temos um grande papel na comunicação, mas nós precisamos, sim, liderar dando o exemplo. Uhum. Tem muita curiosidade aqui sobre... Esse foi um cenário que nos surpreendeu a todos, mas existem aí previsões, ou muita gente comentando que a gente entrou mesmo num novo cenário, num novo momento, e que outros vírus, ou mesmo a mutação desse vírus, outras pandemias como essa ainda podem ocorrer. O quanto esse momento nos preparou e está mudando as coisas em termos de tempo de resposta e quanto a gente vai estar preparado para lidar com esses novos cenários, o quanto ainda falta de investimento e priorização nisso, como é que a gente pode esperar aí o futuro, se é que é possível fazer essa antecipação a partir da perspectiva do que 2020 nos mostrou. Dr. Andrew, por favor. Eu ia sugerir que a Sue-Ann falasse primeiro. Uma pergunta difícil essa. E aí, Sue-Ann? As difíceis vão ficar para você. O microfone, por favor. Está com o microfone fechado. Travou um pouco, Lara. Pois é. Agora tá travando sim. Aqui. Você está me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. A pergunta você conseguiu ouvir? Não, metade. Então, acho que tem uma curiosidade aí das pessoas sobre o futuro e o quanto essa pandemia abriu aí a possibilidade da gente perceber que há outros... Esse cenário pode ser um cenário mais recorrente, né? A mutação desse vírus, outras coisas como essa afetando aí a nossa dinâmica. O que dá para prever em termos de futuro e o que 2020 nos preparou para encarar esses novos desafios de uma forma melhor preparada, digamos? Eu acho que, como a gente já comentou anteriormente, em relação a essa preparação frente a epidemias, tem essa instituição, que é o CEP, e eu acho que houve um investimento muito maior agora no CEP. Viram que realmente foi uma coalizão que tinha todo o sentido de ser. Então, inicialmente ela foi criada com a Fundação Gates, o Wellcome Trust e alguns países tipo Alemanha, UK, Japão. E agora existe um investimento muito maior. Então, a confirmação da continuidade dessa instituição e do investimento se tornou muito clara. Eu acho que é um futuro muito próspero nesse sentido. Outra coisa que eu achei muito importante e eu acho que vai continuar é o investimento de cada país nisso, né? Não só a nível de pesquisa, mas a nível de tecnologia e epidemiologia. E eu acho isso muito importante também a nível regulatório, e que, em geral, quando a gente fala sobre desenvolvimento, ninguém pensa no regulatório. Mas é a coisa mais importante, eu acho que é o fator mais importante, porque
Dentro da indústria, por exemplo, a gente primeiro desenvolve uma estratégia regulatória e plano A, B e C, e aí a estratégia clínica vem complementar, porque a gente tem que começar um desenvolvimento com uma resposta final. Como é que a gente vai posicionar isso e como é que isso vai entrar nos nossos países, no nosso sistema de saúde. Então, em relação a isso, eu também acho que a sua iniciativa, a iniciativa da Fundação Lema foi muito importante, porque deu uma celeridade a pelo menos 2, até onde eu entendo, transferências de tecnologia se tornarem realidade aqui no Brasil, né? Então, vocês estão investindo, a Ambev está investindo numa fábrica na Fiocruz, para a vacina de Oxford, mas também eu entendo que para o Butantan, para a vacina da Sinovac. Então, houve um envolvimento, uma integração intersetorial muito importante, e isso só tem a adicionar em relação à saúde pública. Então, quando vocês investiram nisso, vocês não investiram só na produção, vocês investiram na capacitação de profissional, porque eles estão recebendo uma plataforma diferente, então é a capacitação nesse sentido, mas também em todo o processo que vem a nível de regulatório para eles e a parte de desenvolvimento clínico, porque eles vão ter que refazer alguns estudos e etc. Então, eu acho que essa integração se mostrou muito importante, isso não era tão visível anteriormente. Uhum. Nesse sentido, tem perguntas aqui sobre... A gente tem aí algumas vacinas sendo em fase, né, já de aprovação dos testes, e outras aí ainda tendo seus estudos realizados. A pergunta é, quando essas vacinas estiverem disponíveis, como é que se imagina, se é que vocês têm uma visão para isso e podem contribuir com essa visão, que essa distribuição será feita? Doutora Suene, você comentou que, obviamente, não é toda a população global que vai receber a vacina no exato momento em que ela estiver disponível. Então, como é que a gente deve prever, antecipar isso? O que é que dá para esperar? E como é que a população também pode decidir sobre que vacina tomar, nesse caso? Eu entendo que essa decisão é uma decisão de saúde pública e dos governos. Então, cada governo está emitindo a sua lista de prioridades em relação a isso. E é uma lista que a gente tem que reconhecer que é difícil, mas tem os grupos de risco. E dentre eles, obviamente, a gente tem os idosos. E, por exemplo, aqui no Brasil já foram incluídos profissionais de saúde, professores, etc. Então, assim, dependendo do país, é a população que vai receber primeiro. Essa população inteira vai receber, a gente também não sabe, depende do número de doses que vai chegar ao nosso país. Depende da vacina que vai chegar ao nosso país, ou aos países. E depende da capilaridade dessa vacina, ou seja, como é que essa vacina se adapta ao sistema de saúde, né? Então, por exemplo, em relação à vacina de Oxford e outras que tenham a mesma característica, é mais fácil do Brasil dividir de uma forma mais homogênea no Brasil. Uma vacina que vem a menos 70, não é que ela não possa ser, vamos dizer, circulada, mas para a gente chegar ao final da Amazônia é algo mais difícil. Então, depende também dessa cold chain, dessa capilaridade de absorver a vacina que vai ser obtida, né, pelo governo. Legal. Lara. Por favor, Denis. Não, estou curioso aqui, quero quebrar um pouquinho o protocolo, mas quando a gente fala em pesquisa, né, a gente vê muito esse trabalho, como o professor Andrew falou, 30 anos, laboratório, produzindo, formando gente, testando, se desenvolvendo. E esse ano parece que toda a discussão científica foi para a primeira página do jornal, né? No Brasil, estava sendo seguido igual o jogo de futebol. Alguém era... um voluntário teve um problema, todo mundo vê, todo mundo discute, tem uma opinião, né? Queria muito saber do professor Andrew como foi essa diferença, como que foi esse ano ter o seu trabalho sob tanto escrutínio, né? Tanta pressão e olhos do mundo, se mudou alguma coisa, se tem vantagens disso ou se é um risco para a qualidade da pesquisa no futuro, enfim, saber um pouco disso. Não sei se pode fazer pergunta de um para o outro aqui, mas estou aproveitando a chance.
Thanks very much. I mean, it's a really Obrigado, viu? É uma pergunta super importante. Para mim, pessoalmente, todo esse período de escrutínio intenso tem sido difícil, mas também muito bem-vindo, sob certa forma, porque isso mostra como os estudos clínicos são conduzidos. Quando as pessoas ficaram sabendo daquela pausa no estudo em que tivemos que investigar uma possível questão de segurança, isso acabou demonstrando que foi o maior escrutínio que já aconteceu no estudo, para ter certeza que a segurança fosse preservada. Quando você tem dezenas de milhares de pessoas em estudos clínicos, coisas acontecem. Pessoas podem engravidar. Pessoas que desenvolvem doenças que desenvolveriam normalmente. Tudo isso tem que ser reportado para que nós possamos avaliar tudo com cuidado. E nós precisamos de uma revisão independente. Nós pausamos para avaliar os problemas. O que tem sido difícil não é o fato de que isso aconteça, porque isso é normal em estudos de fase 3. Tomar cuidado é importante. Mas o fato de que o foco da mídia tenha sido num perigo e não na segurança. Esses são momentos de segurança e nós tomamos muito cuidado, porque a segurança da população está no centro de tudo que nós fazemos. E o impacto que teve em mim pessoalmente? Eu teria que dizer que, de uma certa maneira, é ótimo que a mídia esteja interessada no que a gente está fazendo, só que, por outro lado, a comunicação para os nossos participantes do estudo seja mais difícil. Quando as pessoas leem sobre esses eventos, muitas vezes tem informação incorreta apresentada pela mídia. E é quase impossível, quando você está conduzindo um estudo, é quase impossível você responder às perguntas de todos os cantos do mundo, pelo menos com relação ao que vem da imprensa. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui muito boa, e aí eu acho até que eu vou me permitir também aqui compartilhar uma informação. Boa parte de quem nos assiste, nos ouve hoje, são membros, né, da nossa rede de líderes, a rede de líderes Fundação Lehman, e 20% da rede são pessoas que atuam na academia e em áreas da saúde. Chegou uma pergunta aqui que é o seguinte: a vacina é um case de colaboração entre a academia e os setores privado, público e social. Quais são os aprendizados e como podemos despertar mais colaborações desse tipo? Denise, talvez você possa começar respondendo essa, por favor. Eu acho que tem um aprendizado enorme aqui, né? Uma vez alguém falou que no Brasil a academia ela não se aproxima do setor privado, que ela tem medo comprada, né? Ou corrompida, e ela não se aproxima do setor público porque ela tem medo de ser cooptada politicamente. E às vezes a gente olha essas experiências em outros países e a academia tem um lugar de muito maior segurança, né? E de fazer colaborações com o setor privado, ajudar no desenvolvimento de problemas graves do país, se aproximar do setor público para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas, e você tem clareza nessas relações, né? Então, para mim, me parece que a gente deveria aprender com isso. A gente viu aqui uma universidade que foi capaz de desenvolver um trabalho científico de primeira linha e foi capaz também de assinar um acordo com uma empresa que pudesse distribuir a vacina, porque essa não é a expertise da universidade, mas, ao mesmo tempo, garantir que ela fosse sem fins lucrativos, num preço muito mais baixo, né? E isso, ainda assim, se provou viável economicamente para a empresa, senão ela não teria entrado. Da mesma maneira, o terceiro setor, os governos, ajudaram na colaboração da pesquisa, ou agora estão ajudando empresas, fundações, na produção da vacina. Então, eu vejo que a gente poderia se inspirar um pouco mais nisso, em pensar como desenhar esses arranjos, como a gente conseguir construir um ambiente que começa pela confiança, né? Como é que a gente constrói essas relações de confiança, como é que a gente tem bons protocolos e regras, mas como é que a gente, sobretudo, põe esse esforço coletivo para trabalhar, cada um trazendo o que tem de melhor. Eu acho que não é fácil, não estou querendo achar que tem um passe de mágica,
mas acho que é uma das coisas que a gente deveria levar como legado da experiência da pandemia, porque certamente isso que aconteceu aqui pode acontecer em múltiplos, para enfrentar múltiplos problemas que assolam aí os nossos países. Doutora Suene e doutor Andrews tiverem também uma perspectiva aí do ponto de vista de quem trabalha, né, com pesquisa, esse tema da colaboração, como é que isso se dá, o que foi esse momento, se 2020 mudou isso, como é que vocês veem a perspectiva daqui para frente e para essa rede de lideranças aí que atua com pesquisa, saúde no Brasil, que dicas vocês trariam também de como trazer mais colaboração entre academia e sociedade? Posso começar? Por favor. Eu acho que o que o Denis falou é super importante. Eu falei, eu trabalhei na indústria há muito tempo, mas eu nunca me afastei da universidade. Porque, sim, é verdade que hoje é menos, mas sempre existiu esse certo tipo de preconceito da indústria, entre a indústria e a universidade, né? Elas não andam em paralelo, elas têm interseções, né? Em geral, a gente busca a universidade para apoiar se você está na indústria, e eu acho que isso se tornou muito evidente agora, né? Eu acho que se você observar, Oxford sendo uma dos produtores, vamos dizer assim, desenvolvedores de vacina, foi um dos primeiros. Os primeiros a chegarem à fase 3 não foram as grandes produtoras de vacina, não foi uma GSK, não foi a Sanofi. Então, assim, mostra que tem que andar junto, né? E essa interseção, essa interação é muito importante. E eu acho que a pandemia só mostrou que isso tem que acontecer e tem que ser intersetorial. É a indústria, porque ela tem a celeridade, ela tem o tamanho ideal para isso, ela tem departamentos focados nisso, e tem toda essa parte regulatória que não faz tão parte da vida acadêmica, né? Tem toda a parte de que não faz parte da vida acadêmica. E a gente não tem pessoal para isso. Como a gente falou, isso é uma formação muito especializada, você não consegue de um dia para o outro, né? E que é o caso das universidades que assim participam. Em relação à estratégia de comunicação, é uma outra coisa que é super importante, e eu acho que a estratégia de comunicação hoje em dia veio da mídia, então a gente até tem que agradecer a mídia, mas a gente deveria estar melhor preparado nesse sentido, tanto na parte da indústria quanto na parte acadêmica. E eu acho que isso deveria ser em vários sentidos, a nível de pesquisa clínica, a nível da doença em si, seu desenvolvimento, né? Porque se a gente notar em alguns relatórios que saíram na mídia, há países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos em que a gente tem uma maior aceitação da vacina e menção da vacina. Mas independente nos últimos meses, porque não há uma estratégia coordenada e qualquer hiccup que exista, a mídia possa levar isso para o topo ou não. Mas isso faz parte do desenvolvimento clínico. Isso nunca aconteceria durante um desenvolvimento clínico normal. Então a comunicação, eu acho que é uma ferramenta muito importante, e ela tem que estar alinhada globalmente entre os atores, sejam eles indústria ou não, e todos os que fazem parte dessa parceria, para que a população entenda melhor, para que a mídia entenda melhor. São os trials, os estudos de pesquisa de fase 3 maiores até o momento. Então, se você der uma olhada no histórico, os maiores anteriormente à Covid tinham sido os de rotavírus. Ninguém nunca falou sobre isso. Eu fui uma das pessoas que coordenei um dos maiores estudos, né? Ele está no ranking total, o primeiro foi da Merck, o segundo foi da GSK. E ninguém nunca falou sobre isso. E agora as primeiras vacinas que estão chegando, tipo a Pfizer, elas estão com e isso foi entre 60 a 70 mil voluntários numa fase 3. E agora as vacinas que estão chegando, Covid, já estão nesse ranking, né? Entre 60, 40 e 30 mil. E isso nunca foi tão divulgado pela mídia, né? Como está sendo agora.
Esse é um ponto super importante, que é sobre como a gente forma opinião e mantém, né, os dados científicos, uma discussão séria e aprofundada acontecendo para além desse momento. Eu vou tomar a liberdade até de agora incluir aqui uma pergunta que me ocorre, também pensando aí, a gente está olhando para um painel que parte, né, da ideia de liderança em tempos desafiadores, e a gente vê que a pesquisa, a ciência e a academia nem sempre estão nos holofotes. Eu acho que tem um trabalho bastante inglório aí, de certa maneira, que é estar um pouco trabalhando sempre de bastidores para produzir conhecimento e tecnologia de ponta para a sociedade. 2020 foi um ano em que médicos, enfermeiros, todos os profissionais de hospitais e também os pesquisadores nas universidades ganharam muito holofote, para o bem e para o mal. O trabalho de vocês está aí o tempo todo, todos os dias na imprensa, vocês estão com jornalistas aí na cola de vocês todo o tempo, porque a sociedade quer respostas, entende que precisa dessas respostas o quanto antes, mas por anos a gente talvez tenha deixado de olhar para o trabalho de vocês com essa mesma vontade, né? Tem uma turma boa aqui nos assistindo que faz esse trabalho de bastidores, que está aí nas universidades, na academia e também em setores da indústria, trabalhando aí para promover soluções em governo e tal, e muitas vezes não tem o holofote ou a voz, né, o espaço para colocar a sua voz e seu conhecimento a serviço da sociedade. Como é que foi isso na trajetória de vocês? E o que vocês recomendam para essa turma aí que está sedenta por produzir conhecimento, por contribuir com o Brasil, por gerar um debate mais rico entre pesquisa, entre academia e a população? O que vocês contam sobre a experiência de vocês e também perspectivas novas que vocês mesmos possam ter agora a partir do contexto da pandemia? Então, como é que a gente pode estreitar esse diálogo e manter aí um fluxo, né, de comunicação entre o conhecimento acadêmico e a população? Eu acho que tem dois componentes importantes aqui que nós não fazemos bem o suficiente. Primeiro, a comunicação com crianças, porque por causa da nossa compreensão da ciência, depende muito de como nós fomos criados. Então, o nosso foco em criar programas científicos muito melhores para as crianças, para que elas se engajem e saibam o que está acontecendo à sua volta. E tentando entender as evidências que são apresentadas. A minha experiência como pediatra é que cada vez mais as crianças são muito melhores do que muitos adultos para interpretar o que é uma notícia correta ou não. Eles entendem a internet muito melhor do que os adultos. Mesmo assim, tem um aspecto muito importante para treinar essas crianças em aspectos científicos. Isso já estava acontecendo antes da pandemia. As universidades, governos e a indústria já vinham investindo muito em comunicação científica e comunicação sobre o que eles fazem. Eu acho que a experiência de 2020 nos mostrou que esse trabalho precisa chegar a um novo nível para nós apresentarmos para o público o que nós fazemos com muito mais clareza do que fazemos hoje. Doutora Suene. Eu acho que eu sou um pouco mais pragmática. Eu acho que tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que agora eu estou com o meu chapéu de educadora, educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a primeira coisa é a capacitação, né? A gente tem que ter uma ideia, ter um objetivo e se capacitar, treinamento. Segundo é financiamento, né? Então, a gente pode ter uma excelente ideia, mas não ter um financiamento. E terceiro é como é que você traduz isso circula esse conhecimento. Então, eu diria que é a parte de comunicação. Você tem que publicar o que você faz, né? Em relação a treinamento, eu acho que o Brasil oferece um treinamento muito bom, que é compatível a nível internacional. A gente tem profissionais muito bons e que saem daqui, inclusive, e fazem sucesso lá fora. A gente tem que ter muito orgulho disso.
independente de todos os obstáculos que a gente encontra no nosso país. Segundo é financiamento. Eu acho que, e eu fui parte disso, eu fui pesquisadora do CNPq por muito tempo, eu acho que o financiamento, a gente não tem que sentar e esperar que venha só do nosso governo, a gente tem que correr atrás. E tem muito financiamento internacional e que o brasileiro, ele não corre muito atrás. Então, eu faço parte, por exemplo, de revisar grants, financiamento para o Gates Foundation. E eu não vejo tantos grants, aplicação de grants, submissão de grants de brasileiros. Eu também faço parte de uma revisão de uma coalição no Japão, no JIHIT. E eu também não vejo tanto submissão de grants de brasileiros. E são tópicos que são muito pertinentes à nossa produção, né? A gente tem qualidade de ponta ali. E terceiro, como eu já havia falado, é a publicação. Eu acho que a gente tem que publicar mais e eu acho que tem que publicar imediatamente, a gente não pode esperar tanto tempo, eu acho que a gente espera muito. E tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é a língua, né? Então, eu acho que às vezes a gente o Brasil perde muita oportunidade pela língua, né? Então, e isso faz parte do primeiro ponto que eu falei, que é treinamento. Me ouvem agora? Me ouvem. A Suene tocou em vários pontos importantes aí para eu devolver a bola para o Denis um pouquinho. Acho que a gente fala, né? A gente tem essa assinatura aí sobre a nossa missão na Fundação Lehman, que é por um Brasil que acredita em pessoas, por pessoas que acreditam no Brasil. E aí você tocou em pontos super importantes que tem a ver com formar a futura geração também, né? Como é que a gente reduz essas barreiras, remove barreiras e prepara uma geração mais pronta para contribuir no futuro, para sonhar grande, para realizar grandes coisas, perseguir grandes sonhos e estar mais conectada aí com tudo que está no mundo também. Denis, queria que você comentasse um pouquinho também a perspectiva desse momento à luz dessa ideia que a professora Suene trouxe. Eu acho que isso é fundamental, né? E isso dialoga com todo mundo que faz parte dessa rede, que está nos assistindo, né? Porque para a gente conseguir aproveitar o potencial de toda uma geração, a gente tem que garantir que toda criança está na escola, a gente precisa garantir que toda criança seja alfabetizada, a gente precisa ter uma ação ativa, que as pessoas queiram aprender a vida inteira, né, que elas aprendam a colaborar, que elas sejam instigadas a investigar, né, a colocar a mão na massa, a se provocar, que elas consigam ver referências de gente fazendo a diferença, que tem a cara delas, né? Mais mulheres na ciência, na academia, mais negros na ciência, na academia, né? Mais gente, enfim, nas posições de poder, né? Para você conseguir ver modelos e sair, romper com os ciclos que a gente tem hoje, né? E isso acho que depende de uma visão de país mesmo, uma visão de mundo, que diga o seguinte: o que vai transformar o nosso país é a nossa gente. Em última, o Brasil não vai virar um país desenvolvido se a gente conseguir descobrir um jeito de plantar mais soja, né? Ou se a gente conseguir descobrir um jeito de extrair mais petróleo do fundo do mar. Qualquer uma dessas coisas vai ser muito limitada, vai ter seu ciclo e vai acabar. O que vai transformar o Brasil e poder aproveitar é a gente conseguir fazer as nossas pessoas irem cada vez mais longe. E eu acho que o que a gente vê aqui nesse painel é gente que fez isso. E olha o impacto que elas estão tendo, né? Olha o impacto do professor Pollard, da professora Suene, do trabalho deles, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber que, ao mesmo tempo que tem uma enorme inspiração, mas que tem uma tarefa cotidiana que pode ser feita, né? E que passa por essa crença nas pessoas, por colocar as pessoas em primeiro lugar e por não desistir de ninguém em nenhum momento. E isso vai desde lá do começo da sala de aula, como eu falei, até a forma como a gente valoriza quem tem as carreiras no país, que decide dedicar sua vida a enfrentar esses grandes problemas na ciência ou em tantas outras áreas, né? Então, acho que a gente precisa ficar com esse incômodo, com essa provocação e fazer a nossa parte para trazer mais gente para essa visão de mundo, porque o potencial disso é muito, muito grande. Ótimo. Denis, voltando aí também nessa ideia de legado e futuro, a falar especificamente da vacina, a gente tem uma turma aqui perguntando também sobre os investimentos para a produção. A Fundação aí faz parte também de um grupo de várias organizações colaborando com o Fiocruz para a atualização da fábrica para a produção da vacina. Como é que está esse projeto? O que você pode contar sobre ele para a gente? O que esperar nesse sentido?
O Brasil tem duas fortalezas, né, nessa área de vacinas, que são a Fiocruz e o Butantan, duas instituições mais do que centenárias, né, e que têm ajudado o Brasil a produzir a maioria das suas vacinas, além de produzir pesquisa e tantas outras contribuições para a saúde pública, e são instituições públicas, né. E acho que nesse momento da pandemia, acho que além de ajudar nos testes, que Fundação Lehman, o Instituto DOR, no Rio de Janeiro, depois a Fundação Teles, Fundação Brava, aqui ajudaram a viabilizar, né, esses testes. O segundo chamado que foi dado para pensar na transferência de tecnologia, não só para viabilizar a produção no Brasil, porque é isso que permitiria que os brasileiros tivessem acesso à vacina. A gente está vendo isso com todas as letras, né? Uma hora que a vacina é aprovada, elas muitas vezes já são vendidas, né? Então tem esforços como o COVAX, que está ajudando a garantir pelo menos que 20% das vacinas vão para um conjunto grande de países, mas quando a gente pensa em países do tamanho do Brasil, a gente precisava ter outras estratégias. E acho que essa estratégia de investir na produção local tinha a ver com isso, né? E isso tem um resultado de curto prazo. Então se formou um consórcio aí, Instituto Votorantim, Ambev, Stone, Lojas Americanas, a Fundação Brava, a Fundação Lehman, enfim, a Fundação Behring. Então teve um conjunto de organizações, Lojas Americanas, que se juntaram para contribuir financeiramente. A Ambev, além da contribuição financeira, colocou uma contribuição técnica. Tem uma equipe de 15 pessoas trabalhando junto com a Fiocruz na adaptação das linhas de produção, na compra dos equipamentos necessários para poder viabilizar essa transferência de tecnologia em tempo recorde. E é muito impressionante o que está sendo feito. Então, o processo tem andado rápido e a expectativa é que o Brasil, já no primeiro semestre de 2021, possa ter essa tecnologia aqui e produzir localmente as vacinas. Então, tem 100 milhões de doses garantidas que foram compradas pelo governo federal e que vão começar a chegar no Brasil em janeiro, né? Mas tem também a capacidade de produzir centenas de milhões de doses ao longo do tempo também no Brasil, né? Então, acho que isso fica para essa vacina, mas fica para as próximas, porque o Brasil, e a mesma coisa com o Butantan em relação à Coronavac, também tem um consórcio grande de empresas e organizações que ajudaram o Butantan, que ajudaram a impulsionar o Butantan para que isso também fosse possível. E isso vai ficar para o Brasil, independente dessas vacinas darem certo, independente da gente conseguir responder a essa pandemia, isso fica para outros desafios de saúde pública que o Brasil vem enfrentar no futuro. Ótimo. Eu costumo dizer que esse evento coloca para a gente uma oportunidade e um desafio. Acho que todos os temas que a gente traz para cá são temas que poderiam caber aí em qualquer evento que nesse ano estivesse discutindo o Brasil, mas tem uma camada bem importante aqui, que é a audiência. Eu acho que a gente trabalha com uma audiência qualificadíssima de pessoas que, mais do que interesse nesse tema, querem entender como se implicar e como fazer parte da resposta, das soluções, da busca por soluções a grandes desafios do nosso país e do mundo. Então, isso abre também a oportunidade da gente qualificar sempre essas conversas para uma audiência que, mais do que informação, ela quer fazer parte. E quer pensar o que eu, depois desse evento, saio e faço na minha área de atuação, como é que eu posso contribuir para esses outros grandes temas, me vendo numa posição aí de alguém que está comprometido a liderar grandes soluções para o nosso país. Então, na rodada final de comentários de vocês, eu gostaria muito que vocês deixassem alguma ideia, uma palavra aí de encorajamento para quem está nos acompanhando hoje e, no contexto da pandemia, atuando na área de saúde ou em outros temas importantes e relevantes para o país, quer fazer a diferença. Qual é a dica, qual é a análise, o que é aí a opinião de vocês sobre como essas pessoas podem aproveitar esse momento desse evento para sair daqui e levar aí para suas vidas e suas trajetórias profissionais uma visão a partir da experiência própria de vocês três. Dr. Andrew, por favor. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que há muitos estudos acontecendo no Brasil no momento de vacinas e eu estimularia as pessoas a participarem desses estudos se forem convidadas. É a única maneira para a gente, de fato, entender os diferentes produtos. E uma segunda coisa que eu diria, quando as vacinas estiverem disponíveis,
em qualquer país que você esteja e você precisar ser vacinado, vá para o início da fila. É a única maneira de recuperar a normalidade no mundo é ser vacinado. Precisamos assumir o nosso papel, ficar na frente da fila da vacina. Doutora Suen. Eu acho que o professor Andrew já comentou a parte mais importante, mas eu acho que, em primeiro lugar, seria que a população faça a sua parte, né? É usar máscara, é manter distanciamento, é higienizar as mãos. Parece uma besteira, mas é isso que está ajudando o controle até o momento. Segundo, é se vacinar. Assim que a vacina estiver disponível no seu país, é se vacinar. E o terceiro, como a gente falou, eu acho que todos nós, dentro das nossas áreas de expertise, procurar ver uma forma de contribuir, né? Porque eu acho que o mundo precisa disso, essa é a hora. E eu acho que o Brasil mostrou muito isso. A gente já falou de um entendimento, uma integração intersetorial muito grande. A generosidade a nível mundial foi muito grande. A criatividade foi muito grande. O desenvolvimento de plataformas tecnológicas para a gente estar mantendo toda essa parte educativa, essa parte de educação, foi muito grande, né? Então, eu acho que é isso. Essa seria a minha mensagem. Denis. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você tem razão, né? Então eu acho que a gente tem que arregaçar a manga, ampliar a nossa ambição, por maior que ela seja, se provocar, né? Colaborar, entender que resolver grandes problemas não é corrida do ouro, né? Me chamou muita atenção a primeira vez que a gente conversou com o professor Andrew e ele falou, eu torço para que muitas vacinas deem certo, porque uma só não vai resolver o problema, né? Então, essa ideia de que você faz parte de um movimento maior, você precisa que também as pessoas que estão em volta de você dê certo. Se você está liderando uma secretaria de educação, você quer o resultado para os seus alunos, mas você quer que a cidade do lado também vá bem, porque você quer que o país como um todo vá bem. A mesma coisa na academia, a mesma coisa no terceiro setor. Como é que a gente pode se provocar mais, acreditar que dá para ir mais longe, né? E fazer isso de maneira colaborativa, trazendo todo mundo junto, né? Numa provocação boa, no sentido de abraçar realmente esse compromisso com resolver os problemas do Brasil. Se o Jorge Paulo estivesse aqui, ele falaria, vai que dá, né? Acho que essa é a minha mensagem sofisticada para terminar esse painel. Acredita que dá para fazer um negócio muito transformacional e cada um de vocês já e pode ser ainda mais parte disso. Muito legal. Eu vou encerrar como eu comecei. Quero agradecer muito a participação de vocês três, o tempo dedicado, a abertura para trocar com a gente. Gostaria super que vocês estivessem aqui num palco com a gente, podendo agora descer, conversar diretamente com as pessoas. Isso, infelizmente, não é possível, mas tem um coeficiente aí de emocional, eu acho. O Denis está aí de fundo, para quem conhece o nosso escritório da Fundação Lehman, faz quase um ano já que eu não piso lá, então não é impossível que essas coisas não chamem a nossa atenção, não falem com o nosso coração. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de falar abraçando o encontro anual, essa oportunidade da gente estar junto, da gente se encontrar, da gente estreitar vínculo, mas que vocês aproveitem muito essa experiência, porque a gente tentou preparar uma experiência que, apesar de ser online, possa proporcionar o máximo de troca, calor humano, conexão, e proximidade entre a gente. Então, agradeço muito aí a participação dos nossos convidados, mas também a participação, a disposição e a paciência para estarem com a gente nesse momento tão desafiador, para a gente seguir fazendo a diferença. E é isso, estamos juntos. Vou devolver aqui para o Bira, aqui por falar em calor humano, se tem alguém que sabe fazer esse negócio direito, é esse cara que está aqui do meu lado. Vai, a bola é sua agora, Bira. Valeu. Valeu. Obrigado, Lara. Obrigado, Randall. Obrigado, Sui. Obrigado, Denis. Vocês todos por essa construção. Eu tenho certeza, Lara, você estava dizendo aí que seria bom se a gente estivesse junto. A gente está vendo gente que está trabalhando para que daqui a pouco a gente possa estar junto de novo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Sigam firmes aí e a gente sonha que daqui a pouquinho a gente vai estar todo mundo junto de novo. Obrigado, Lara. Obrigado a todos. Bom, minha gente.